E aí, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Júnior Barreto. E eu sou a Gabriele Ferraz. E hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, hein, doutora? Muito. Caiu na internet ontem, a gente aproveitou, correu para tentar gravar hoje sobre o assunto da Larissa Manoela. O que aconteceu com o caso Larissa Manoela? Então, a internet foi bombardeada com muitas informações sobre esse assunto. Verdades e inverdades, acredito eu, mas principalmente sobre a venda de um imóvel em Orlando, que a atriz não tenha ficado sabendo. Bom, na verdade, o caso tomou uma repercussão maior com a carta aberta que os pais fizeram falando um pouco sobre o assunto. E o que nos compete comentar hoje aqui como advogados que trabalham nessa matéria? O contexto de uma holding familiar que aparentemente está no meio desse caminho, e a gente quer falar um pouquinho para vocês o que isso modificou na conduta dos pais, o que isso protegeu o patrimônio, por que isso existiu e até onde isso pode e não pode favorecer uma família, não é isso? Exatamente os aspectos jurídicos sobre essa situação. Então bora. Se tivesse uma vinheta, a gente ia pedir para rodar a vinheta. Roda a vinheta, não tem vinheta, então vamos direto ao caso. Na verdade, ela ficou bem conhecida pela questão de ter imóveis em Orlando, de ir e não ir para Orlando, né? E todo esse contexto que também até alavancou um pouco o sucesso que ela possuía, porque, se não me engano, esses imóveis eram um investimento da família. Sim. Lá. Eles utilizavam como aluguel, né? De temporada lá em Orlando. Muito lucrativo, na verdade. E é a segunda casa, na verdade, que eles têm em Orlando. E assim, ela visita bastante lá. Então, Ela é bem assim. acaba bastante. Mas esse investimento era um investimento que aparentemente foi alavancado pela carreira dela, e essa carreira foi muito bem gerida pelos pais. Sim, com certeza. Eles sempre foram os empresários dela, então desde 4 anos, mais ou menos, ela é atriz. Ficou famosa com o papel de Chiquititas. Maria... Não sei, eu esqueci. Sim. Maria Jordara, que contracenava com Cirilo. Exato. Era isso? Uhum. Não que eu assistisse, mas eu ouvi falar que era isso. Sim. E aí o que acontece? A carreira dela, nessa idade, por óbvio, inclusive ela tem uma obrigação legal, tem que ter ali a gestão dos pais. Sim. Então os pais são os responsáveis por gerir esse recurso que ela ganhou nessa idade, né? Era muito nova, não possuía condições jurídicas de possuir um recurso na sua mão. Você era uma criança, não tinha como. E aí os pais são os detentores desse recurso, né? Até mesmo para aceitar ou negar alguma oportunidade que ela tenha, né? As propostas que ela tenha recebido, se seriam ou não viáveis para ela, porque tudo estaria linkado à imagem dela, que era apenas uma criança. E eu acredito que dali surge essa condição financeira de poder ter patrimônio, constituir todo esse patrimônio, inclusive o patrimônio fora, né? Como eu te disse, aparentemente ela gostava bastante dos Estados Unidos, de Orlando, da Disney, e aí eles resolveram, entenderam que lá era um bom local para fazer um investimento, e assim o fizeram. Compraram 2 imóveis, e um deles era um imóvel. Esse imóvel em questão foi o imóvel vendido, pivô de toda essa confusão. Exatamente. Esse imóvel ele foi vendido em 2021, né? Que é o que traz na carta aberta dos pais, e alegando que era um período completamente difícil, né? Nós estávamos passando pela pandemia. Estava no meio da pandemia, entre a transição de uma fusão. Exatamente. Então, assim, as viagens estavam super restritas, muita incerteza sobre o Covid ainda, então, realmente, se tornou um recurso, se tornou, na verdade, um investimento inviável para se manter. Acredito que sim. E aí eles optaram por fazer a venda do imóvel, né? Sim. E aí o que é interessante é que, assim, aparentemente a notícia que estourou saiu de um site de fofoca, afirmando que a filha não sabia ou que tinha algum problema com o pai nesse sentido. Não convém a gente, como advogado, inclusive, discutir o contexto. A ideia aqui vejam como a blindagem de um patrimônio familiar pode, inclusive, proteger contra problemas familiares. Sim, aquela situação do filho que tem problema com o pai, que quer fazer das suas vontades, situações que podem levar o patrimônio ao risco. Exatamente. E dilapidar tudo que eles construíram ao longo do tempo. E aí, diga-se de passagem, pelo fato deles terem sido gestores do recurso dela, empresários e pais, eles têm ali a ideia de ter a melhor conduta para o filho, inclusive de terceira. Então criaram ali uma holding. Mas a venda dessa holding foi criada depois da venda. Foi criada ano passado, em 2022. Ou seja, o imóvel já tinha sido vendido. Isso. E aí, em carta aberta, os pais revelam que o dinheiro, o recurso advindo com a venda do imóvel, foi alocado dentro dessa empresa. Exatamente, foi integralizado e com o consentimento da Larissa Manoela. Que não seria necessário, não seria... Não seria algo sem o consentimento dela. Aí a gente caiu em campo, foi pesquisar e de fato verificou que essa empresa possui como sócio os 3, pai, mãe e a filha. E os 3 são sócios administrativos. Então você vê o poder que a holding familiar possui, especialmente nesse contexto patrimonial. Os 3 estão como sócio administrativo tomando decisões em conjunto.
o que já levaria a ideia daquela notícia a algo que não fosse muito verdadeiro, que não tem como ocorrer a venda sem ali o desejo de todos os sócios assentir, dizendo que aceitam aquela venda. Né? Exatamente, e integralizar, né? Como o imóvel surgiu antes da holding, com a venda desse imóvel, o dinheiro sendo integralizado na holding, precisaria da anuência de todos os sócios, se fosse acontecer. Inclusive para constituir a própria holding, né? Que foi construída depois, né? E assim, especialmente quando a gente fala de um contexto familiar, que tem um jogo ainda muito mais aberto, uma conversa muito mais aberta, quando envolve essa questão de recurso financeiro. E aí, a ideia que eu acho que os pais tiveram foi, logo após, aportar esse recurso e investir novamente esse recurso em outros 2 imóveis aqui no Brasil. Exatamente. Apesar de estarmos em pandemia, os imóveis estavam baratos no Brasil. Eles conseguiram fazer um bom negócio. Exatamente, era um ótimo negócio. Eles compraram 2 imóveis, um terreno e uma casa num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com certeza um condomínio de alto padrão. E aí você percebe que os pais não tiveram todo esse desfavor em relação ao recurso. Foram espertos. Exatamente. Não pode negar a ótima administração deles como empresários da Larissa. Aí, de novo, o contexto familiar não nos convém, Não. Até porque a gente nunca vai saber de fato onde está a verdade do assunto. A questão toda está que a blindagem do patrimônio familiar aconteceu. E agora eles estão diante de um problema familiar e a única coisa que protege o patrimônio da família é a existência dessa holding familiar que faz com que o patrimônio não seja dilapidado. Exato. E isso aí, você falou, independente de contextos psicológicos, mas pensando especialmente em contextos de relacionamento. Então percebe-se que ela está num relacionamento novo, onde ela possui um novo noivo, e algo que não sei se tem ou não tem o assunto dos pais, mas tem muito patrimônio envolvido no nosso relacionamento. E a ideia dos pais é o quê? Blinda em relação a isso. Então, a holding e a empresa familiar tem esse contexto de proteção do patrimônio, inclusive sobre questão de relacionamentos futuros, sobre problemas familiares, o caso presente e agora, e sobre a própria questão financeira da empresa, né? Exatamente. E evitar também que, caso algum dos pais venha a falecer, a Larissa Manoela passasse por problemas gigantescos na administração desses bens. Então, com a construção da holding, isso elimina basicamente mais da metade de todos os sinais de filateria. A gente estima aqui uma economia de uns 70% a menos do problema que ela sofreria dentro do inventário. E tem outro detalhe. Em carta aberta, a gente estava, inclusive estamos com ela aberta aqui nesse exato momento no computador, espero que apareça aí na telinha aí, Matheus, põe na tela, editor. A carta, ela fala que ela visa proteger os bens da herdeira, que é a única herdeira dela. Exatamente, única filha e herdeira. Única filha e herdeira, mas tem um detalhe. Caso fosse ao contrário, ocorresse a falta da Larissa Manoela, os pais são os herdeiros dela. Porque ela não possui nenhum herdeiro direto na linha sucessória abaixo dela, ela não tem filhos. Então, proteger o patrimônio em relação ao novo relacionamento, mas também proteger em relação aos pais. Por quê? Basta você estar vivo, você morra. E o processo de inventário para essa quantidade de patrimônio é algo muito danoso. E eles também foram empresários dela, né? Como a gente já comentou. Então, eles também foram funcionários. Também tinham coisas a receber. Também tinham imóveis, também tinham bens. Então, tudo isso é integralizado nessa holding e por isso também que ela coloca única filha e herdeira. Então, ela também seria herdeira de tudo que eles construíram ao longo dessa carreira. Não só apenas com a carreira dela, como também os bens particulares. Também. Então, assim, você percebe que, de fato, a constituição de uma holding, a ideia de se pensar para a proteção familiar, tanto no contexto de relacionamentos, divórcios, separações, essas coisas todas, problemas familiares, proteção do próprio patrimônio em si, do dinheiro, do investimento, da ideia de guardar isso e evitar o inventário. Então, você entende, a gente vê nessa notícia que ficou tão bem divulgada, a ideia de quanto é importante você pensar na constituição de uma proteção patrimonial. Sim, e o quanto isso é legal, né? Não, totalmente legal isso. Você vê que foi a venda de um imóvel feito no exterior, compra de imóvel, então assim, é algo relativamente complexo, mas que é facilmente gerido dentro de uma holding. Bom, na verdade, esse era o vídeo que a gente queria comentar, né? Esse era o assunto. Espero que tenha sido de bom proveito, que vocês tenham entendido a importância e como isso aconteceu e onde a holding, que é o nosso assunto, independente do caso, não convém a gente dizer o que é certo e o que é errado em relação à conduta familiar, mas a gente lida, né, no nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, né? Dia a dia de construção de sistemas empresariais que visam proteger o patrimônio da família, proteger dentre todos esses problemas que aí tá um caso visível, né? Exato. Seria isso, tá, doutora? Pronto. Gente, a gente agradece. Valeu, obrigado e tchau, tchau.